Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. É com satisfação que estamos aqui para apresentar essa pré-aula concernente à nossa revista Escola Dominical do primeiro trimestre de 2023, que estamos estudando sobre o Sermão da Montanha, os mandamentos do Reino de Deus. Dando sequência ao nosso estudo sobre o Sermão do Monte, hoje nós vamos falar da quinta, sexta e sétima bem-aventurança que Jesus nos apresentou no Sermão da Montanha. O texto áureo da nossa lição, ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Colossenses 3:12. Verdade prática, devemos seguir os ensinamentos de Cristo, deixando que o Espírito Santo controle o centro da nossa vida. Então nós vemos que Jesus, na sua sabedoria, e porque nele está escondido toda a ciência, toda a sabedoria, então ele já nos ensinou de uma forma bastante profunda nesse ensino, ou nessa pregação do Sermão do Monte, e nos deixou ricos tesouros, os quais nós podemos buscar com toda avidez, conforme diz a quarta bem-aventurança, né? Com toda sede e fome, para que nós sejamos fartos. Mas, e conforme diz esse ensinamento aí, nesse estudo, nós vimos que nós nunca vamos nos fartar, porque é de glória em glória, é de conhecimento em conhecimento, é um processo ascendente, né, que ocorre gradativamente. Enquanto nós estamos buscando, nós queremos mais. Essa é a sede e fome de justiça. Nós não vamos ficar saciados e dizermos: pronto, não queremos mais. Mas sempre nós estamos querendo mais, buscando mais, porque a palavra de Deus, ela é uma fonte que jorra, aleluia, que jorra para a vida eterna. Então, nós temos aqui como objetivo geral, diz, mostrar que as bem-aventuranças têm uma conexão lógica e bem definida, e para compreendê-las temos de considerar o contexto inteiro. Vemos as ligações que existem entre uma e outra bem-aventurança, e aonde Jesus, então, ele quer chegar nesse ensino para nos trazer edificação. Os objetivos específicos, o primeiro, que é concernente o primeiro tópico da nossa lição, bem-aventurados, bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, o primeiro tópico, que é o primeiro objetivo, diz: entender que os misericordiosos também são pessoas felizes, conforme esclareceu Jesus. Então, é uma felicidade que está no profundo da alma, porque nós estamos com Jesus. Essa misericórdia nós vamos aprender nesse tópico. Primeiro, a felicidade daquele que pratica a misericórdia. O segundo tópico diz: esclarecer que os limpos de coração foram libertos do pecado pela graça e agora se esforçam para agradar e glorificar a Deus. Os limpos de coração, né? Então, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aleluia. Limpos de coração verão a Deus. Quem tem qualquer mágoa no coração, vamos dizer assim, qualquer nódea, qualquer raiz de amargura, então está correndo um grande risco de não ver o Senhor. Então, meu irmão, você precisa limpar teu coração para que você possa ver a Deus. E essa é a nossa
esperança gloriosa que está em Cristo Jesus, porque os limpos de coração verão a Deus. E o nosso terceiro tópico é evidenciar que os pacificadores são aqueles que reconciliaram com Deus e se destacam justamente por serem filhos de Deus. Então, o pacificador, ele quer paz, ele quer um relacionamento perfeito, pacífico, entre as pessoas, entre as instituições, entre os países, né? Ele quer que haja paz e ele luta pela paz. E a paz verdadeira somente ela procede de Deus. Então o pacificador, ele busca essa paz que está em Cristo. Jesus diz: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar, não vos atemorize. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a vitória de Jesus, ela nos traz a paz. Ela nos faz conquistar, né, o reino de Deus. Porque bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então nós alcançamos a nossa filiação com Deus, porque nós buscamos em Cristo essa reconciliação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós estamos aqui diante dessa leitura gloriosa dessa palavra. E nós temos então aqui na introdução, diz que as três primeiras bem-aventuranças versam sobre a nossa necessidade espiritual, sobre a nossa consciência dessa necessidade. Toda pessoa precisa ter a consciência que ele precisa, que ele necessita de Deus, né? E ele precisa clamar ao Senhor. O salmista Davi, ele no Salmo 51, os irmãos conhecem a história de Davi, o pecado que ele cometeu com Betseba e a correção que ele teve do Senhor através do profeta Natan. Então ele estava ali magoado, triste, mas ele buscou o Senhor. Ele buscou a paz, né, que o pecado tanto lhe afligia depois que o profeta falou com ele. E no Salmo 51 ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Livra-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Então é a humildade do servo de Deus. Davi, ele demonstrou essa humildade, embora numa situação que ele estava, ele disse que os seus ossos estavam apodrecendo dentro de si, enquanto ele escondia o seu pecado. Então ele tinha uma necessidade de confessar. E ele somente alcançou a paz, alcançou a alegria quando ele buscou purificar o seu coração. E ele clamou a Deus, então, pela misericórdia. Então aqui nós temos esse exemplo, né? A humildade de espírito, o choro lamentoso em face de nossa pecaminosidade. Mansidão em resultado de uma real compreensão da natureza do próprio eu. Assim damos 3 passos, segundo a ordem das nossas necessidades. Não alcançamos o topo então alcançamos o topo das bem-aventuranças. E Deus nos torna fartos, plenamente satisfeitos. E essas 3 bem-aventuranças, digamos essas 3 primeiras, o topo está na 4ª bem-aventurança, né, que é a fome e sede de justiça. Então, essas 3, que vem após o 6º versículo, que é a bem-aventurança da sede, fome e sede de justiça.
Então elas correspondem às 3 primeiras que levam a declaração central: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. É como, irmão, se nós estivéssemos subindo um morro, né? De degrau em degrau. Bem-aventurados os pobres de espírito. Reconhecemos, né, a nossa necessidade de Deus. Segunda bem-aventurança, lamentamos pela nossa condição precária, né, de como ser humano, o nosso egoísmo, a nossa soberba, a nossa avareza e todas as obras carnais que eventualmente podemos praticar. Então, deixamos nos pés do Senhor, choramos diante do Senhor e nos tornamos mansos, né, compassivos, e chegamos então a ter fome e sede de justiça. Então, a partir do momento aí no topo, aí nós começamos a descer os degraus do outro lado da montanha. Bem-aventurados os misericordiosos. Nós vamos ver aqui. Então, quem são os misericordiosos? Quem são, então, né? Os misericordiosos são aqueles que tomaram conhecimento da sua penúria de espírito. Já perceberam que nada possuem em si mesmo. Esse é o passo mais essencial para que alguém venha a tornar misericordioso. Somente quando uma pessoa já chegou a ver-se sob esse prisma que poderá ver corretamente a seus semelhantes. E assim nós descobrimos que quando um homem já entendeu a sua deficiência espiritual, por ser alguém que precisa depender inteiramente de Deus, somente então poderá mostrar-se misericordioso para com o próximo. Nós vemos aqui em Zacarias, no capítulo 7, e o verso, Zacarias 7, e o verso 9, nos diz assim, 7 e 9. Assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia, cada um a seu irmão. Palavra enfática do Senhor. Mostrai misericórdia, cada um de vós ao seu irmão. Nós temos de ter a misericórdia, né? O amor imerecido, o amor que Deus teve para conosco. Nós precisamos também ser imitador de Cristo, né? Os misericordiosos estão cheios de compaixão e dó para com os que sofrem por causa do pecado ou de aflições. Então, quando isso acontece, você é um misericordioso, você se compadece daquele que sofre, né? Deseja minorar o sofrimento, conduzindo sobre a graça, conduzindo os que sofrem a graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Mateus 18:33. Os irmãos conferem lá. Os misericordiosos têm interesse geral pelo reino de Deus e pela sua causa. Se entristece pelo pecador, embora esse pecador o tenha ferido. Tem compaixão de todos aqueles que são vítimas e estão sendo iludidos pelo mundo, pela carne e pelo diabo. É ver uma pessoa sem alimento e lhe dar comida. É ver uma pessoa solitária e lhe fazer companhia. É atender às necessidades e não somente senti-las. Irmãos, a pessoa hoje, né, nós estamos vivendo num mundo onde o movimento ideológico já com bastante, já bem evoluído dentro das características da ideologia do anticristo, começa a assolar o mundo, chama o movimento globalista.
E o cristão que ele está atento aos acontecimentos, ele já começa a se lamentar e a sentir, né, a tristeza de ver as pessoas tão desapercebidas diante da iminência da vinda do Senhor Jesus. Eu quero aqui, irmãos, fazer um apelo para aqueles que nos ouvem, que nos acompanham. Que você tenha misericórdia de ti mesmo e prepara a tua vida para encontrar com Deus. E mais ainda, busca no Senhor a misericórdia para que alcance a sua família, para que alcance os seus amigos, os seus companheiros de trabalho, as pessoas, seus vizinhos, para que Deus salve muitas almas ainda, porque nós vemos um movimento diabólico que está assolando o mundo. Veja o Brasil, a situação que está chegando. Quem está acompanhando de perto e tem acessibilidade vai perceber que as coisas não estão bem, que as coisas estão se desandando para uma situação quase que irreversível para o homem de bem, para o cristão, para com a igreja do Senhor. Então é momento de estarmos atentos, apercebidos. Eu, particularmente, eu estou sentindo uma grande necessidade de ver as almas salvas, de ver as almas se despertarem para essa eminência da volta do Senhor. Porque o juízo de Deus vai vir sobre a terra. Irmãos, eu que sou um ser humano de natureza humana, sinto a dor de ver a injustiça que está pairando sobre a terra. E imagino como que Deus pode estar contemplando a situação do mundo atualmente. Como Deus está vendo a inversão de valores, a mentira prevalecendo sobre a justiça. Em Romanos, capítulo 1 e o verso 18, diz que a ira de Deus se manifesta do céu sobre toda impiedade e injustiça. Irmãos, Deus está irado com a perversidade do mundo. Mas como Deus é misericordioso, Ele estende essa misericórdia para que as pessoas ainda procuram um caminho, para que as pessoas ainda busquem no Senhor a justiça de Deus revelada na cruz do Calvário. Porque o amor de Deus está ali manifesto. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ainda, Romanos 5,8, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então o amor de Deus, ele sobrepuja toda essa situação maléfica do homem, mas tem um limite. E a palavra nos diz bem claro que o juiz de Deus está chegando e se revelará com o arrebatamento da igreja e com a implementação do reinado de Anticristo na terra, que perdurará por 7 anos de grande tribulação.
E quando a igreja do Senhor for arrebatada, irmãos, a salvação será pela sua própria vida, se assim você conseguir, porque a pressão será muito forte. Se agora você está achando difícil se converter e entregar a tua vida ao Senhor, saiba que na grande tribulação será quase impossível, porque será com dor e sofrimento. Se ainda alguém escapar, vai escapar alguns, muitos até, que são aqueles de palmas brancas, que estarão debaixo do trono clamando: Senhor, vinga o nosso sangue, porque eles darão o seu próprio sangue para alcançar. Mas não deixe chegar nessa situação. Receba agora Jesus Cristo, que é misericordioso e que está de braços abertos para receber a sua vida, para que você nasça de novo, seja regenerado, seja justificado e possa crescer em santidade, possa ter essa fome e sede de justiça e ser um bem-aventurado, segundo Jesus aqui nos fala, nos ensina sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças é nós abraçarmos o que o mundo repudia e desprezar o que o mundo abraça. Glória a Deus. Irmãos, bem-aventurados, misericordiosos. Eu quero aqui dar um exemplo de bem-aventurança para nós passar para o segundo tópico, assim não ficar muito comprido o nosso vídeo, né? Não ficar cansativo. Mas aqui é a grande ilustração oferecida no Novo Testamento é a parábola do bom samaritano. Os irmãos conhecem a parábola do bom samaritano. Aquele samaritano misericordioso não somente se encheu de pena pela vítima, como também cuidou dos ferimentos e levou-o para o albergue e providenciou os recursos necessários para as despesas. Está escrito ali essa parábola, os irmãos podem conferir em Lucas 10, de 25 a 37. É isso que significa misericórdia. E ali os irmãos lendo, os irmãos vão ver com detalhe como que foi essa parábola, né? Porque é o seguinte, o maior exemplo de misericórdia é do unigênito Filho de Deus, enviado a este mundo pelo Pai. Deus viu o nosso deplorável estado, viu o nosso sofrimento e, a despeito de sermos transgressores da lei, foi precisamente a sua misericórdia que o impeliu a agir em nosso favor. Aleluia. Então, contemplando Jesus cravado na cruz, aquele que jamais pecou, que nunca prejudicou alguém, que veio para anunciar a verdade, que veio para buscar a salvação do que estava perdido. Ali encontrava ele pregado na cruz e sofrendo agonias, conforme diz Isaías, ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos como uma ovelha, desviado cada um para o seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só o Senhor é Deus. Então, contemplar, nós vemos, então, irmãos, que
ele ali, ele sofreu por nós, né? Ele derramou o seu sangue para nos trazer essa tão grande salvação. Não obstante, o que foi que ele disse ao contemplar aqueles que eram responsáveis pelo seu sofrimento? Mas por quê? Porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa. Por quê? Porque não sabem o que fazem. Isso é um exemplo de misericórdia, né? Aí os irmãos veem lá em Lucas 23 e 34. Não eram eles os culpados, mas era Satanás. Eles mesmos eram apenas vítimas, pois eram governados e dominados pelo pecado. Ora, você e eu precisamos tornar-nos tais e qual Jesus Cristo. Consideremos ainda Estevão, o mártir, que também atingiu esse nível espiritual. Quando o apedrejaram, orou ao Pai Celeste e clamou: Senhor, não lhes impute esse pecado. Atos 7:60. Glória a Deus. O homem pode, né, alcançar esse nível de misericórdia conforme Estevão alcançou. Louvado seja Deus. Mas vamos passar para o segundo tópico, né? Nós vemos aqui muitas coisas maravilhosas sobre os misericordiosos. Poderíamos aprofundar mais na parábola do bom samaritano, mas o nosso tempo também é remido, nós não podemos estender muito, né? O professor certamente ele vai falar com mais detalhe nessa lição. Né? Então, os limpos de coração, bem-aventurados os limpos de coração, eles correspondem à bem-aventurança dos que choram. Veja como que Jesus ele foi encaixando uma com a outra bem-aventurança, né? Esses que choram, eles, em decorrência do seu estado, de seus corações, devido à sua pecaminosidade e pelo desejo de continuar fazendo o mal. Então, nós fazemos o mal que não queremos, diz Paulo, né? E o bem que nós precisamos fazer, às vezes, nós não fazemos. Por isso nós choramos e lamentamos nos pés do Senhor. Pois bem, os limpos de coração são aqueles que haviam lamentado devido à impureza dos seus corações. Portanto, a única maneira de alguém vir a tornar-se possuidor de um coração limpo consiste em perceber quão impuro é o seu coração e então lamentar-se por causa disso intensamente. Segundo a ordem inicial das bem-aventuranças, chegamos à satisfação, resultado que corresponde aos três primeiros passos iniciais que nós nos tínhamos conduzido à satisfação. Bem-aventurados, limpos de coração, faz parte do ensino e da essência cristã, e essa é justamente a sua grande mensagem. Então, o coração, nós vamos estudar aqui sobre o coração, nós vamos ver que o coração é o centro de controle da nossa vida, né? No coração está o nosso psíquico, as nossas vontades e as nossas emoções, né? A Bíblia, ela nos diz que o coração é o centro, né? Ela estabelece o coração é o centro da nossa mente. Em Provérbios 4:23, nós vemos Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, é necessário termos o coração limpo, porque deles
procedem as saídas da vida. É vida ou morte, né? O psíquico, os seus desejos, as suas emoções, elas devem ser santas, santificadas, purificadas pelo sangue de Jesus. Então, Jesus deve habitar abundantemente em nossos corações. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, né? O coração é o manancial de onde fluem todas as demais coisas na vida de uma pessoa. Como resultado, é de suma importância que o coração seja puro. Um coração puro pode levar a uma vida impura. Ou seja, um coração impuro pode levar a uma vida impura. Um coração puro, porém, resulta de uma vida em harmonia com os princípios divinos. Glória a Deus. No coração daquele que experimenta o renascimento espiritual, Deus cria o desejo de amá-lo e de obedecê-lo. Jesus ensinou que o amor a Deus de todo o coração, juntamente com o amor ao próximo, resume toda a lei. Então Jesus deixou bem claro isso. Os 10 mandamentos, toda a lei resume em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo, como a ti mesmo. Jesus nos deu nesse mandamento, que é a lei mais profunda ainda, é de amarmos uns aos outros, conforme também Ele nos amou. O centro de controle é extremamente importante. Bem-aventurado os puros de coração. Aleluia. Se o nosso centro de controle, que é o nosso coração, ele é puro, então nós somos bem-aventurados. A pureza de coração no sentido que lhe deu Cristo compreende muito mais do que a pureza sexual. Influi todos os traços de caráter desejáveis e exclui todos os indesejados. O ser de coração limpo equivale a estar revestido com o manto de justiça de Cristo, o linho fino do qual então ataviados os santos. Estão ataviados os santos. Apocalipse, 19:8. Isto é a perfeição do caráter. Jesus não estava falando da impureza cerimonial. Senão da limpeza do interior do coração, aqui em Mateus 15, de 18 a 20, 23 a 25. Se os motivos são puros, a vida também será. Os de coração limpo abandonaram o pecado como princípio dirigente da vida, e a sua existência estão inteiramente consagrados a Deus. Vemos Romanos aí 6, de 14 a 16, 8 também, 14 a 17, que o Espírito, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O ter limpo o coração não significa que a pessoa não tenha nenhum pecado, mas significa que os seus motivos são corretos, que pela graça de Cristo se apartou dos seus erros passados e que prossegue para a meta de perfeição em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 a 16. Então, irmãos, às vezes o ser humano ele é suscetível ao pecado, ele é vulnerável, Mas nós estamos num processo de santificação e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você quer ficar limpo? Receba Jesus. Busca no Senhor e Ele vai purificar o teu coração. E você vai ter essa viva e gloriosa esperança de vir ao Senhor. Vamos aqui passar para a bem-aventurança dos pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então vamos ver aqui as características do pacificador. O pacificador, ele desconsidera o seu eu e se vê como alguém que precisa ser humilde de espírito, que lamenta e chora
em face da negridão do seu coração, já se enxergou como realmente é e sentiu fome e sede de justiça. Não se preocupa que os seus direitos e privilégios sejam atendidos. É aquele que reconciliou com Deus, tem paz com ele, mediante a cruz. Sendo justificado pela fé, tem paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Se esforça mediante o seu testemunho e a sua vida para levar muitas pessoas, inclusive seus inimigos, à paz com Deus. O pacificador desperta a simpatia e confiança das outras pessoas, porque elas sabem que obterão um parecer alicerçado no Novo Testamento. Filipenses 2, 4 e 5. Eu até tenho um exemplo interessante sobre o pacificador. Se alguém chega diante de você e fala do seu irmão, dizendo, você viu como esse irmão aí, ele é grosseiro, ele é invejoso, ele é isso, ele é aquilo. Aí você vai dizer, não, eu até não vejo isso nesse irmão, não. Eu vejo nele uma pessoa esforçada, e é uma pessoa de bem, ele nunca foi egoísta, nem deseja o bem de outra pessoa. Inclusive, ele fala muito bem de você. Então, esse é um pacificador, você quebra o outro, né? Você viu alguém chegar, você viu como é que a fulana é exibida, né? A fulana é snob, ela é um cheguei, né? E ela é isso e aquilo outro. Não, fulana é uma boa pessoa, é uma pessoa que sempre tem uma palavra boa, é de bom caráter. Eu não vejo que ela age dessa maneira. Então você é uma pessoa, é um pacificador, uma pacificadora, porque você não dá cobertura, nem prolonga esses tipos de fofoca, de conversa. Então, irmão, seja um pacificador, porque bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, né? Antes que você possa ser um pacificador, terá que esquecer-se inteiramente de si próprio. Então, a pessoa que é cheio do seu eu, ele não consegue ser um pacificador, porque ele está sempre conseguindo ver o erro dos outros e não olha para o seu próprio erro, né? Porquanto, por todo o tempo em que você estiver pensando só em si próprio, em atitude defensiva, não poderá agir devidamente como um pacificador. Para que você seja um pacificador totalmente neutro, a fim de poder reaproximar os dois lados que se estão desentendendo. Você não poderá ser pessoa dotada de excessiva sensibilidade própria, não poderá deixar-se atingir pela ofensa, não poderá pôr-se em atitude defensiva. Se você permitir, como pacificador, tornar-se-á, por assim dizer, empecilho e não poderá ser um pacificador de qualidade. Então você esquece o seu eu, né? Saiba que você é um pobre de espírito, que você já passou por todas as etapas das bem-aventuranças e você então poderá ser realmente um pacificador. Então, irmãos, já aqui, conforme nós falamos, vamos ver a nossa conclusão. Conforme dissemos no objetivo geral, mostrar que as bem-aventuranças têm uma conexão lógica e bem definida, e para compreendê-las temos de considerar o contexto inteiro. Então, nas primeiras bem-aventuranças, nós, por assim dizer, estávamos escalando, conforme já dizemos, né, um dos lados de uma montanha.
Então nós chegamos ao cume da quarta bem-aventurança. E depois, nas demais bem-aventuranças, começamos a descer pelo outro lado da montanha. Observando ainda, os misericordiosos são aqueles que já tomaram conhecimento da sua penúria de espírito. Segue-se então que a segunda afirmativa, bem-aventurados limpos de coração, também corresponde à segunda declaração do primeiro grupo, que é bem-aventurado os que choram. Ora, os limpos de coração são justamente aqueles que haviam lamentado devido à impureza dos seus corações. E por fim, os pacificadores são aqueles que têm qualidade de mansidão. Se o indivíduo não é manso, dificilmente poderá vir tornar-se a ser um pacificador. Lembrando que a mansidão é um fruto do Espírito. Somente se pode ser manso se tiver o Espírito Santo na sua vida. Se você estiver produzindo os frutos do Espírito. E partindo daí você pode ser um pacificador. E bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Que Deus abençoe os irmãos, que tenham uma boa escola e que o Espírito do Senhor continue falando mais profundamente em cada coração. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.